Ronaldo. E brilha muito no Corinthians. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. E se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o Zina, mais um dos vídeos nossos sobre o Pânico aqui. Quem que foi o Zina? O Zina foi um personagem do Pânico que surgiu do nada em uma das gravações do quadro O Povo Fala. Esse quadro basicamente dava o microfone pras pessoas e o tema do dia era a chegada do Ronaldo no Corinthians. E aí perguntaram pra várias pessoas o que eles achavam sobre e deixaram vários loucos falar, obviamente. E num deles apareceu o Zina. E o Zina, que tava lá no cantinho, sentado, bebendo um refrigerante, chamou a atenção deles. Eles pediram pro cara participar e perguntaram o que ele achava do Ronaldo. O Ronaldo tá estreando aquele dia pelo Corinthians. E ele falou, Ronaldo brilhar muito pelo Corinthians. E só bastou isso pro Zina ficar famoso e ter a vida dele contada por todo mundo, quase que foi isso na mídia na época, né? E hoje a gente vai contar um pouco dessa história, que é uma história muito triste. Essa é a verdade, mas é uma história que mostra como o Pânico não era só um programa que só fazia o programa. O Pânico também ajudou muita gente, o Pânico foi um programa muito legal, certo? Pô, mostrar um lado da vida do Zina que também foi bem legal, que foi a parte que ele teve fama e que ele teve um público gostando muito dele, certo? Vamos começar da onde? Vamos começar do início. Quando a vida dele, quando ele ainda era criancinha, ele já teve sérios problemas e problemas muito fortes. Começa que ele é o caçula de 10 irmãos numa família que não tinha grana. Quando a família é pobre, tem tanta gente assim, normalmente é muito pobre, porque daí tem pouco pra dividir pra muita, né? Pra muita gente. Ele era o caçula de 10 irmãos e o pai dele era auxiliar de pedreiro, então o pai dele lá era um servente e na época era quem trazia quase toda a grana pra casa. E enquanto ele tava em um desses dias de trabalho, infelizmente o pai dele acabou morrendo, quando o Zina ainda tinha 3 anos. Ele tava construindo um muro e o muro caiu em cima do pai dele. Então ele perdeu o pai muito cedo, aos 3 anos, tudo isso segundo o R7, que foi de onde nós tiramos todas as informações. E aí o pai dele morreu, deixando ele muito jovem, assim, no mundo, né? Ele ficou meio que desamparado. Isso porque a mãe dele ficou em choque, virou meio que o leme central da família. Ela que tinha que coordenar tudo meio que sozinho, tá ligado? 10 filhos. Ela dependia muito da ajuda desses filhos, que foram, obviamente, tendo a infância muito diferente do ideal. A família não tinha acesso à luz, não tinha acesso à água, dificilmente tinha acesso à comida. A própria irmã, que é quem cuida do Zina esse tempo todo, a irmã dele falou, né, na entrevista pro R7, que era muito difícil pra eles levar um pacote de comida pra casa. Então, foi uma realidade muito diferente. A casa do Zina não era uma casa legal de se ficar, não era um ambiente legal pra ele e nem pros irmãos dele, infelizmente, né? E mais tarde, novamente, o Zina perdeu gente da família dele. Ele perdeu o irmão Claudenir com 9 anos. E o irmão dele era uma pessoa muito próxima dele, tá ligado? Era uma pessoa que fazia bem pra ele. Quando perdeu, deu um choque na realidade do Zina. Ele era também uma criança que tinha muitos problemas na escola, era bagunceira, era bem ativa, tá ligado? Tanto é que ele reprovou várias vezes na primeira série. Reprovou 4 vezes na primeira série. Entre faltas, entre trabalho que ele dava na escola e tudo mais, né? Então, tipo, ele acabou reprovando 4 vezes na primeira série. E ali, tipo, quando o irmão dele morreu, ele acabou tendo um choque e mudou bastante. Ele foi virando um moleque cada vez mais isolado, mais quieto, e foi mudando a personalidade dele. Não bastava esse irmão dele também ter morrido, outro irmão dele desapareceu. Esse irmão que desapareceu, antes de desaparecer 2 dias antes, ele nunca tinha tido nenhum caso de problema mental ou algo do tipo, né? Mas 2 dias antes de desaparecer, ele acabou começando a mostrar que tava tendo algum problema. Ele tava em casa falando que via bicho, que via pessoa falando e que viu um monte de coisa que os outros não viam, e do nada ele desapareceu depois disso. Já foi um primeiro recado pra família de que eles poderiam ter problemas do tipo dentro de casa. Nessa época onde tudo isso acontecia, a mãe dele já tava com problemas com diabetes. A mãe dele também morreu em 2015, tá? E de vez em quando ela era internada, então ela precisava muito dos filhos e que os filhos criassem um aos outros, tá ligado? Foi uma merda ali a convivência, essa é a verdade, tá ligado? Foi um negócio que prejudicou muito ele e isso afetou a vida dele pra se tornar no que seria, né? Um problema atrás do outro. Um problema atrás do outro, ninguém fica bem passando por isso. Não é qualquer problema que foi, né? Só coisa séria, extremamente séria, tá ligado? E em 2005 e 2006, o Zina começou a ter os primeiros problemas com esquizofrenia. Porque ele começou a ter esse mesmo problema que o irmão dele. O irmão mais velho que saiu falando que tinha visto animal, que tinha visto pessoa falando e tal. O Zina começou a meio que replicar isso. Ele começou a falar que tava vendo bicho por aí e falou que queria se mudar daquela casa. Ele inclusive pegava o colchão dele e falava andando pra lá e pra cá dentro de casa e falava que ia botar na rua pra deitar lá. E pedia pra eles venderem a casa, né? Eles falavam, pô, a gente não tem como, a gente não tem conselho aqui e tudo mais. E foi onde
ele tacou fogo em uma dessas casas e tentou se matar também, porque ele cortou os pulsos. Ele tava num estado de choque tão grande que a irmã dele, quando pegou ele, levou ele pro hospital e ele foi diagnosticado com esquizofrenia, porque ele tava vendo coisas e, de novo, muito parecido com o irmão dele, o que é até estranho, né? Tipo, é meio assustador, né? Duas pessoas terem o mesmo problema dentro de uma família assim, né? Mas enfim, chegou aquela época onde o Ronaldo ia estrear pelo Corinthians. Isso era em 2009, no início do ano ainda. E aí, na frente do Pacaembu estava o Zina e ele soltou a frase que fez ele ficar famoso. Ronaldo. E brilha muito no Corinthians. O Zina então começou a aparecer direto no Pânico, era colocado em qualquer momento o Ronaldo, e ficou muito famoso, virou muito piada, e o Zina inclusive se sentiu incomodado, ele achou que estava sendo zoado e que não estava certo, e processou o Pânico e pediu um valor de R$232 mil. Isso no dia 22 de maio de 2009. O processo ficou aberto até dia 28 de julho, quando o Zina foi até o palco do Pânico, ele foi convidado para participar do Pânico. Antes do Zina aparecer lá, teve um conflito, porque ninguém sabia quem era o cara, de onde era, quem era aquela pessoa que tava famosa do Pânico. O próprio Pânico não sabia. E quando o Pânico foi conhecer o Zina, a primeira vez, segundo a própria galera do Pânico, quem tinha pedido pra ir atrás do Zina foi o próprio Ronaldo, porque o Ronaldo queria conhecer o Zina, né? Ah, que da hora. E aí teve o encontro do Zina com o Ronaldo. Dá a camisa pra ele na minha homenagem a ele. É, sacanagem. Ele quer te dar camiseta. Você conhece esse cara aqui? Eu já ouvi falar muito de você. Já ouviu falar muito? Porra. Como que ele te ama? Você mudou a minha vida, cara. Pacaembu, mano, você tira o chapéu pra você, mano. Você joga muita bola. Você mudou a minha vida. Eu nunca ouvi tanto meu nome como ultimamente. Você jogou muito na seleção, ainda joga bola no Corinthians, Então vai jogar fala. muito ainda. Então fala pra ele. Brilha muito no Corinthians. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Tá bom. Conhecendo a história do Zina, que essa história triste, né, e as limitações que ele tinha financeiramente, o Pânico se propôs a ajudar ele e perguntou o que ele queria e qual ajuda que ele precisava, né? Ele falou que não tinha uma casa, que ele não tinha mobília e que a mãe dele estava sustentando a família com aluguel. Mas como a mãe era muito doente, muitas vezes ela acabava não conseguindo ajudar e não conseguia, e a casa ficava dependendo da mãe, né? Então ele precisava de uma casa própria com mobília e coisa do tipo. O Pânico, junto com o dono da Rede TV, se uniram os dois ali, o programa com o dono da Rede TV, e deram uma casa mobiliada pro Zina na época. Foi algo muito da hora, tá ligado? Que o Pânico fez, na minha opinião. É algo que hoje, até hoje, tipo, é usado pela família do Zina, tá lá, tá em uso, então tem uma serventia e fica pra sempre, ó. O Pânico acabou e continua lá. Eles interferiram em várias vidas e ajudaram várias vidas a melhorar de qualidade, né? E aí a vida dele tava indo bem, tava dando tudo certo, até que ele acabou sendo preso por estar andando com um poste de cocaína. Foi a primeira vez que ele teve um problema assim. Ele ficou uns dias preso na área de prisão preventiva, né, que tem das cadeias, que é a triagem, chamada triagem e tudo mais. E aí depois ele acabou sendo solto. Alguns dias depois, o Zina apareceu atirando pra cima, e aí deu vários tiros pra cima, tava bem fora de si mesmo. Ele deu vários tiros pra cima, e aí quando ele deu esse tiro pra cima, ele foi pego pela polícia, a polícia pegou ele assumiu que comprou a arma por 700 pila, eram 38, ele deu BO isso pra ele, obviamente, e aí ele foi pra cadeia e ficou mais um tempo lá na cadeia. Ele ficou 20 dias na cadeia na segunda vez. Bom, depois que isso aconteceu, o Pânico foi meio que obrigado a afastar ele da TV porque não sabia o que ia acontecer, porque não sabia se a esquizofrenia dele poderia fazer ele fazer algo perigoso, algo do tipo. Então não podia mais estar colocando a imagem dele na TV o tempo todo. Então o Pânico manteve o contrato com ele, pagando um salário pra ele por um bom tempo, certo? Mesmo ele não indo trabalhar. Essa foi a atitude que o Pânico teve na época. E em 2012, o Zina foi preso novamente, ficando agora preso por alguns meses, por tentar roubar uma garrafa de cachaça dentro de uma padaria. Então, tipo, você vê que, tipo, vai cada vez definhando mais, né, a vida. Foda, né? E nesse meio tempo aí teve, por exemplo, briga com a irmã dele, onde ele foi pra casa pra tentar buscar grana ou algo do tipo. E vários problemas que quem tem aí alguma pessoa com problema com droga ou algo do tipo, normalmente acaba sofrendo, né? E pra manter esse vício, como ele não tava mais trabalhando no Pânico, ele já trabalhou de várias fitas. Ele trabalhou antes do Pânico como ajudante de pedreiro, igual o pai dele, e ele já trabalhou como puxador. O que é puxador? Puxador é uns caras que carregam coisas nas principais avenidas de São Paulo. Ali na Santa Efigênia, por exemplo, que é onde o Zina trabalhou, que é um lugar que vende muita coisa eletrônica e muita coisa de luz e tal. Ele trabalha carregando as caixas pros outros e coisas do tipo. E aí ele carrega caixas pro ruas, ganha 5, 10 pila, tá ligado? Tá. Aí ele juntava essa grana, que dá uma grana boa no final do dia, ele pegava essa grana e normalmente gastava de novo em droga, tá ligado? E isso fez com que ele tivesse várias e várias vezes que ser internado. E ele foi internado mais de 10 vezes. O cara tem muito problema mesmo com isso. Pra vocês terem uma ideia, em 2018, o programa Domingo Espetacular foi fazer uma reportagem com ele pra ver como é que ele tava. E ele já tava na 10ª internação, tava tentando mudar, tava tentando se recuperar. Inclusive, ele tava respeitando as regras na época. Ele tava na cela cumprindo horário, cumprindo normas
normas de organização, tava conseguindo se recuperar como ser humano. E ele acabou tendo de novo uma queda e acabou fugindo da clínica de reabilitação. Então, mais uma vez, dando esse problema, certo? Depois que ele saiu de lá, inclusive ele chegou a ficar desaparecido, e só foi aparecer depois de um mês na casa da irmã. Quando ele apareceu, ele estava transtornado também, e começou a aparecer por lá mais para dormir eventualmente, que ele fazia esse serviço de carregar caixa e coisa por aí, ganhava dinheiro e gastava na droga e ficava ali, sabe? Ele tentou seguir o tratamento, inclusive ele tenta conseguir ainda reverter até hoje, de certa forma, de vez em quando ele tenta e ele volta, ele tenta, ele volta, e chegou a sair a notícia em 2019 que o Zina teria morrido, né? Mas o Zina não morreu, pelo que eu vi, inclusive ele mora até hoje lá pelas redondezas do mesmo lugar que ele nasceu, tá ligado? Uma galera comentou no nosso vídeo do Pânico que conhece ele, que já viu ele, e é um cara aí que, porra, podia estar bem melhor, mas infelizmente você vê que ele foi uma pessoa que sofreu muito, né, na vida dele, e ele infelizmente tá lidando de uma forma que não é tão boa pra ele, uma forma ruim pra ele mesmo, né, e pra toda a família dele, de certa forma. A gente deseja que ele tenha uma boa recuperação e que em algum momento ele volte a ter um controle mínimo sobre ele, tá ligado? Porque um cara que tem esquizofrenia e aí, por exemplo, é viciado, tipo, ele realmente tem muitos problemas, tem sérios problemas, e eu espero que esses problemas sejam resolvidos e que ele tenha uma vida muito melhor, porque ninguém merece só sofrer na vida toda, né? E ele não merece, obviamente. Parece ser um cara muito gente boa, inclusive. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e acompanha a gente aí no canal. Valeu? É nóis!